Olá, eu sou Heinz Karl Schwebler e a gente está no canal Trumpeter Stuff, fazendo o nosso FAQ de número 4, hoje sobre o tema flexibilidades. Vou tentar responder algumas perguntas de nossos inscritos sobre esse tema que é tão caro a todos nós trompetistas, né? Existe uma certa obsessão com esse aspecto da técnica do trompete e a gente precisa ter cuidado para não fazer disso um bicho de 7 cabeças. Bom, vamos às nossas perguntas. John Cossata, de Buenos Aires, Argentina, pergunta o seguinte: de tantos métodos existentes para intermediários, Collins, Irons, Visucci, Bailin, Gordon, Caruso, Steiger, Smith Williams, qual o professor recomenda começar? E ainda é possível aconselhar uma ordem? Bom, nem todos esses métodos são para intermediários, alguns desses métodos são bem avançados já. Eu acho que eles são todos métodos muito bons que tratam de um mesmo tema, né? À exceção do Caruso, que você incluiu nesses métodos de flexibilidade. O Caruso também trata de flexibilidade, mas de uma outra forma, com uma outra intenção. Mas a maioria desses métodos que você cita são muito equivalentes. Eles todos tratam desse assunto de formas muito pouco variadas entre si. Na verdade, eu acho que esses métodos todos são muito parecidos. Se você olhar para o Bailin e para o Collins, muito parecido, né? O Irons e o Claude Gordon, também muita coisa parecida. Então, eu acho que é importante que você conheça todos eles, até para que você possa variar na sua rotina diária entre um e outro, para que você não se canse de fazer exatamente o mesmo exercício, mas eles não me parecem ser complementares, eles são equivalentes, eles tratam do mesmo assunto de uma forma muito parecida. Então eu acho que qualquer um deles que você use pode atender a esse quesito, essa vontade de resolver esse desafio técnico, que é passar de uma nota para outra sem interromper o som. Basicamente, o que flexibilidade ajuda a gente a fazer é isso. A maioria desses métodos se concentra nos intervalos da mesma série harmônica, dentro de uma mesma série harmônica, para que a gente não possa usar a válvula como uma ajuda para fazer essas ligaduras, essas passagens de uma nota para outra. E esse é o grande desafio da flexibilidade, realmente. É por isso que eles, na maioria das vezes, se chamam flexibilidades labiais, né? Porque a gente precisa conseguir fazer essa passagem sem a ajuda das nossas válvulas. Eu particularmente gosto muito do Collins, não sei se por ter sido o primeiro método de flexibilidade que eu usei, mas acho que ele atende bem às demandas que a gente encontra no repertório. Gosto do Irons também e eu acho o Bailin também muito parecido com o Collins, então gosto dele também. Mas acho que qualquer um deles que você usar, se for bem feito, mais importante do que o que é o como a gente pratica. Então qualquer um deles, se bem praticado, vai gerar os resultados esperados, ok? Sérgio Almeida, de Pernambuco, pergunta, ele diz: eu não consigo fazer exercícios de flexibilidade acima do sol agudo, o que o senhor aconselha? Eu aconselho paciência, em primeiro lugar, né? Se você ainda não consegue fazer acima do sol agudo, espere um pouco mais, certamente você vai conseguir vencer esse desafio. Mas o importante é você descobrir por que você não está conseguindo passar do sol agudo. O que é que você sente? O que é que acontece em seu corpo? O que é que você percebe de obstáculo a conseguir fazer esse exercício? Você sente pressão demais no lábio? Será que você está apertando o seu bocal contra o lábio excessivamente, então está interrompendo, está impossibilitando o seu lábio de vibrar? Será que você está com uma tensão demasiada na região da sua garganta, da sua glote, e você interrompe sem perceber o fluxo do ar e, consequentemente, isso vai gerar todo tipo de problema para a gente? Quando você tem uma tensão excessiva na garganta, o seu ar vai passar apertado por esse espaço diminuído
e isso vai gerar problemas na produção sonora e uma dificuldade quase intransponível na passagem de uma nota para outra a partir de um certo registro. Um conselho que eu daria, uma estratégia talvez para você tentar, é observar como é que o seu corpo se encontra quando você está tocando numa região em que você toca confortavelmente. Tente perceber como é que minha garganta está quando eu estou tocando numa região que é fácil para eu tocar. Como é que está a pressão do meu bocal contra o lábio numa região onde é fácil eu tocar. E aí você teria que tentar transportar essa memória dessa sensação para o próximo degrau, acima de onde você está, e tentar manter aquela sensação, né? Se você sabe o que você está procurando, você acaba encontrando uma maneira de fazer. Mas é importante diagnosticar o seu problema, entender por que quando você chega naquele ponto do sol, a coisa parece que fica mais difícil ou talvez até impossível, certo? Mas muita paciência, calma e persistência que você chega lá. Temos uma pergunta aqui de Bianco Vlad, de Portofino, na Itália. Quanto tempo por dia é aconselhável fazer esses exercícios de flexibilidade? Já escutei de 30 minutos a 3 horas. É melhor no começo da rotina ou no final? Isso é pessoal de cada um, mas eu não seria um daqueles que lhe aconselharia a estudar flexibilidade por 3 horas. Eu acho tempo demais. Em 3 horas eu espero que você tenha podido englobar todos ou quase todos os aspectos da técnica do trompete, organizados em pequenos períodos para cada uma das técnicas que a gente precisa estudar. Eu acho que é muito importante que você comece a estudar flexibilidades enquanto você ainda está se sentindo muito forte, muito confortável, porque estudar flexibilidades ou estudar qualquer coisa quando você está cansado normalmente traz mais malefícios do que benefícios, né? A gente acaba criando maus hábitos, a gente acaba criando maneiras de tocar ineficientes para resolver para compensar aquele cansaço que a gente está sentindo. Então, em qualquer momento da sua prática diária, se você está se sentindo cansado, a melhor coisa para você praticar é colocar o trompete na sua caixa e deixar ele descansar um pouquinho ali. Não adianta tocar cansado. A gente tem que tocar enquanto a gente se sente bem para tocar. É isso que aos poucos vai gerar um aumento da resistência. Cansar um pouquinho só. Cansou um pouco mais do que isso, está na hora de parar. Ok? Luciano Pedreira, do Paraná, diz o seguinte: eu gosto muito deste método do Bailin e fiquei muito feliz de achar essa na sua playlist. Posso continuar só com este método por um bom tempo ou é melhor variar? Vi que tem muitos outros aí no canal. É como eu disse respondendo a primeira pergunta. Os métodos são muito parecidos. Eles todos atacam o problema de flexibilidade, né? Da flexibilidade labial, de como passar de uma nota para outra, normalmente dentro de intervalos da mesma série harmônica, de formas muito parecidas. Então eu acho que o Bailin é um método você pode usar por muito tempo, até você se cansar dele. Ele vai lhe proporcionar o aprendizado que você está procurando, desde que você faça bem feito. Eu gosto de dizer sempre que mais importante do que eu estudo é como eu estudo. Então, se você fizer o Bailin muito bem feito, o Bailin por si só será suficiente para que você adquira essa habilidade de passar de uma nota para outra sem interrupção de som, né? Mas poderia ser o Collins, poderia ser o Irons, poderia ser o Claude Gordon. Vai da preferência de cada um. Eu, talvez por ter sido o primeiro método de flexibilidade que eu usei, gosto muito do Collins e uso ele até hoje. Foi nele que eu me concentrei no meu estudo da flexibilidade. O Collins e mais tarde o Irons. Muito depois eu vim conhecer o Bailin e gosto muito. Acho que os exercícios deles são tão bons quanto o do Collins, aliás, são muito parecidos com o do Collins. Então, desde que você não esteja cansado do Bailin, eu acho que você pode ficar com ele bastante tempo ainda, tá bom? Priscila
Palência, da Guatemala, a nossa última pergunta de hoje, ela diz o seguinte: descobri aqui no canal este livro 5 do método do PLOG. Estes exercícios são de nível avançado ou posso começar por eles os mesmos exercícios de flexibilidade? Gostei muito deles, mas achei um pouco difícil, apesar de já fazer exercício de flexibilidade por 2 anos. Os métodos do Anthony Plog, Tony Plog, um grande trompetista, grande compositor, grande amigo meu, tenho muito carinho por ele, são métodos excepcionais, muito bons e talvez não sejam pensados para um iniciante, mas você está me dizendo que já faz flexibilidade por 2 anos, eu acho que você deve ser capaz sim de usar o método do Plog, pelo menos os exercícios, até aqueles exercícios em que você se sente confortável fazer, né? E você vai precisar trabalhar para se sentir confortável nos que ainda virão pela frente. De novo, como fazer é mais importante do que o que fazer. Então, observe qual é a sua dificuldade, observe por que você está sentindo que o Plog fica difícil a partir de um determinado ponto e tenha paciência também com ele. Você pode tentar outros métodos como o Collins, o Bailin, o Steigers, o Irons, tem tantos métodos de flexibilidade. O Visucci tem também exercícios de flexibilidade, o próprio Arban. As pessoas não pensam muito no Arban quando falam em flexibilidade, mas tem os exercícios de flexibilidade lá também. Enfim, tente descobrir o que é que funciona melhor para você. Sem dúvida nenhuma, o Plog é um dos bons métodos de flexibilidade que a gente tem ao nosso dispor. Então, eu não teria nada a dizer contra ele, muito pelo contrário, mas talvez você se sinta melhor fazendo outra coisa nesse momento e possa voltar para ele depois, tá? Bom, gente, é mais ou menos isso. Um pouco antes de terminar, é muito importante no meu modo de pensar a flexibilidade, que vocês entendam que entendam literalmente o que os autores dos métodos chamam de flexibilidade labial. Muita gente pensa em modificar a posição da cabeça do registro grave para o agudo. Muita gente boa pensa em alterar a posição da língua dentro da boca. Mas, de novo, o método é flexibilidade labial. Embora outras maneiras de passar de uma nota para outra funcionem, eu gosto de pensar literalmente nos meus lábios fazendo a mudança. Então, para exemplificar para vocês, se esse círculo for o bocal, esses são os meus lábios inferior e superior, eles estão fazendo pequeníssimos movimentos, se juntando e se separando. É uma coisa muito pequena dentro do bocal. Nada deve ou precisa se mexer do lado de fora do bocal. A sua relação é lábio dentro do bocal. É essa junção do lábio inferior com o lábio superior, sem fechar completamente, porque se fechar completamente você perde a passagem do ar e consequentemente você não consegue produzir som. Mas é esse micromovimento que os seus lábios vão fazer dentro do bocal que vão te ajudar a passar de uma nota para outra. Eu já tive a experiência de trabalhar com alunos que tinham dificuldades incríveis de fazer uma ligadura do Dó para o Mi, por exemplo, ali dentro do pentagrama ainda. E quando eu peço para eles pensarem em unir os lábios no exato momento em que ele quer mudar de nota, ele sente que a coisa fica um pouco mais fácil. Bom, não quero me alongar demais, espero que tenha respondido as perguntas de todos e agradeço muito pela audiência do canal e mandem outras perguntas, vocês podem deixar as perguntas em qualquer vídeo do canal e a gente vai encontrá-las e vai tentar respondê-las no FAQ futuro, tá bom? Uma boa noite a todos e espero que tenha sido útil.